Olá, bom dia, 10h06. Horário de Brasília, vamos em frente que está começando mais um aqui pela Jovem Pan nessa quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2016. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso reunido na nossa conversa matinal. Vem com a gente, muito bom tê-los conosco. Excelentíssimo réu! Como explicar para um amigo sueco que um sujeito na situação de Renan Calheiros continua na presidência do Senado, hein? Saiba tudo sobre a decisão do Supremo que o manteve no comando da casa, mas o afastou da linha sucessória da presidência da República. Ellen Brown nas nuvens, um raio-x da conquista da Copa do Brasil pelo Grêmio, em jogo marcado. É penta! É penta! Ai, nossa, segura agora Ellen Brown no programa. 15 anos depois. Nem sei do que vocês estão falando. Só nós! Olha só, conquistou a Copa do Brasil. O Grêmio é conversa nossa também nesta manhã aqui no Morning Show. Aliás, um jogo que, obviamente, rendeu homenagem às vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense. A gente já fala sobre isso. No escurinho do cinema, um filme que conta como os destinos de Barack e Michelle Obama se cruzaram. E outras estreias da semana que você não pode perder. Esses são alguns destaques do Morning Show que já está começando nesta quinta-feira. Temos uma hashtag para chamar de nossa, Paulinha. Bom dia. Bom dia, Ed. Sim, aquela hashtag que engaja, que incita, que procura por memes, gifs e fotos na internet. Essa é a estratégia, né? É. Certo. A revista Time escolheu a personalidade do ano. Botou o eleito, a eleita, não sei, O tupete. na capa. Gerou polêmica. Daqui a pouco a Ellen vai explicar tudo sobre essa pessoa, essa tupete. escolha. Uhum. Não influencia as pessoas no Twitter. Deixa o pessoal assim, no escuro, se é que eles não sabem quem foi a personalidade do ano da Time. Então vocês estão livres no Twitter para eleger, para indicar. Hashtag a personalidade do ano é a nossa hashtag de hoje. Você participa completando, claro, a frase. Se a gente for aí pros TTs, tem prêmio pra vocês, caneca e camiseta do Morning Show. Convido você também. Manda foto, né, gente? Manda, boa. Que é Foto mais é legal legal. o vídeo, Isso. essas coisas engraçadas, vai. Convido você também, ouvinte, a interagir pelo nosso WhatsApp, 11 931 7 1009. Você manda pra cá uma mensagem de áudio ou um trechinho, um videozinho. Faz um videozinho aí no teu celular mesmo e manda pra gente. Indo nessa onda que a Paulinha trouxe pra gente, quem você colocar... Se você fosse dono de uma revista, fosse lá o editor-chefe Da Time. da Time, Time Magazine. quem que você colocaria como personalidade do ano, tá? Diga pra gente. Justifique, né? É claro, Também. rapidamente, de forma objetiva, pode zoar também, não precisa ser coisa séria. A gente quer brincar também. Edgar com Piccoli essa eu história. colocaria. Claro, sem dúvida algumas, merecidamente, né? Você aceita, né, Ed? Aceita. Você vai receber o prêmio, tudo, tranquilo. Pô, tranquilo. Eu botaria ou o Cumpre Edgar protocolo. ou o Gastão. Ai, vamos lá, curta a nossa página também no Facebook, tá bom? Vai lá que tem sempre conteúdo extra, além do que acontece na nossa conversa aqui durante as manhãs, neste Morning Show. Bom dia, Ellen, já que você entrou, Buenas! você entrou gritando, não deu nem tempo de eu dar bom dia pra você, né? Buenas, buenas. Ô, Ellen, não atrapalha mais as chamadas, por favor, tá? Ah, Coisa desculpa séria. aí. Eu sei Não. que vocês estão mal esse ano, não levou nada, mas a gente tá, ó. Vamos dar uma colher de chá pra esta felicidades pobre só. jornalista. Pode mostrar a sua camisa. Quem Olha tá que nos linda, acompanhando gente. pelo YouTube pode ver a camisa Essa é retrô, é vintage, maravilhosa, retrô, né? do tricolor Linda. gaúcho. Tava 15 anos no armário a camisa. É, falar bem que brincadeira ou não? passou sem É ser o brincadeira Mundial, ou né? não? Conhece, sabe o Por que é isso- tempo assim, sem, né? Por isso que esse estúdio tá cheirando a naftalina, assim, meio. Ah, Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Deu cano ontem, Tamo de né? volta. É, tá bom, né? Vamos lá. Acharam que você tinha saído do programa. Nem te também. falo, hein? Hein? Vamos lá, o programa tá começando. Como sempre, a gente trata de política no começo do Morning Show, já pegando essa carona aí no Jornal da Manhã da Jovem Pan, que trata com maestria sempre esse tema, esse assunto aqui na programação da Jovem Pan. A gente agora abusa um pouco dos trabalhos dos nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade, que sempre também repercute aqui os fatos da capital federal, Brasília. Bom, não tem como não falar, né, do assunto que foi o tema de ontem, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu manter Renan Calheiros no cargo de presidente do Senado,
mas o afastou da linha sucessória da presidência da República. Bom, ô Trindade, nesse processo aí, né, que se deu de cabo a rabo aí em altíssima temperatura, eu quero perguntar pra você o seguinte: quem é que saiu chamuscado? Quem que foi torrado? Quem que saiu carbonizado dessa história? Bom dia, Trindade. Pois é, muito bom dia, Edgar. É um sistema pula-pula, né, que foi inventado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal ontem. Eu acompanhei e parecia aquela história lá do jogo da Alemanha, né? Gol do Renan, gol do Renan, gol do Renan. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? A grande pergunta aqui, Edgar, é o que o Renan fez, o que ele ameaçou ou ofereceu para mudar completamente o Supremo Tribunal Federal. E mais, ganhar o apoio de todos os partidos políticos, dos líderes, né, menos o PT e o PSOL, né, e o Rede, que ficaram contra. Mas as grandes forças políticas, que falam aí de Sarney, do Michel Temer, todos a favor do Renan. E aí o seguinte, parecia que era uma ação do Marco Aurélio contra o Congresso Nacional. E seu chamuscado foi o povo. Marco Aurélio, que assinou aquela liminar que não foi cumprida, né? Ele saiu queimado no Supremo Tribunal Federal. Agora, Edgar, o pobre do oficial de justiça que tentou notificar o Renan ontem foi muito complicado. Primeiro, que ele foi no dia, bateu na porta, olhou a porta de vidro, viu o Renan lá dentro e a funcionária dizendo, não, ele não está. Ele estava vendo o Renan lá na frente. Todo mundo estava. Se fosse um povo qualquer, aí seria preso por desacato ou preso por obstrução de justiça. Depois, ele foi levar a notificação no gabinete do Renan. Ele anotou lá 4 horas, mas eu acho que foi mais. E com fome, porque ele chegou lá 11 horas da manhã, não tinha almoçado, sei lá, à tarde, 6 horas. Olha, é uma questão, um imbróglio aí, quer dizer, que coloca aí em evidência, como já vinha acontecendo há meses, nessa disputa entre os poderes. E fica muito evidente, né? Porque Renan também já tirou, quer dizer, numa tacada aí, por conta, muito provavelmente, desse resultado favorável à figura dele, retirou ali, né? Basta a retirada da agenda, da pauta de votação, o fechamento do cerco junto ao judiciário, né? Com a questão do abuso de autoridade e tal. Então já foi o chamado, olha, vai aqui que eu vou dali, vamos botar panos quentes para que a tal república continue funcione, não sei pra onde, mas enfim, tá tudo meio acomodado agora, então olha, ficou nos lugares as coisas, no mecanismo e no pensamento de Brasília, característico da nossa capital, Trindade? É por aí. Olha, Edgar, o que eu visualizo muito bem aqui é quando o Joaquim Barbosa era ministro, e aí ele falou de uma maneira que os ministros não falam, e aí o ministro Gilmar Mendes disse para ele, ministro, olha as mesuras. Aí ele respondeu, veja bem, para que as mesuras são usadas aqui? Para que esse cuidado todo, essa educação, essa palavreada é usado aqui? Para enganar o povo e nunca em prol da sociedade. Então, quando existe um acordão, é a sociedade que é ferida. Quando eu disse aqui que quem saiu chamuscado foi o povo, porque são todos representantes. Não existiria o Congresso se não fosse o povo, se não fosse o voto popular. Eles são representantes. O Supremo Tribunal Federal também é um defensor da democracia e um defensor da cidadania. Então, quando eles se unem, é claro que quem sai prejudicado é o interesse popular. E olha, esses cuidados, essas mesuras, esse funcionamento aparente da democracia e da institucionalidade, ele esconde ali todos os erros dos que estão ocupando neste momento esses cargos, né? Ô, Trindade, decisão para tudo quanto é lado, a gente insatisfeita de tudo quanto é lado, principalmente a população, como você colocou aí, né? O vice-presidente do Senado, o Jorge Viana, né? O PT, inclusive o partido que ele pertence, desgostoso com ele, por ele ter agido da maneira como agiu. Quer dizer, o Planalto, o governo interferindo, porque tem interesse em votar o teto dos gastos, né? E que uma saída de Renan poderia atrapalhar essa intenção do governo. Quer dizer, é uma disputa aí em cima entre os poderes, entre os políticos do Brasil, e a população se vê desamparada no seu anseio maior, né? Que é botar
para funcionar e ver a justiça sendo feita mesmo. Ontem eu vi parte da votação, acompanhei um pouco pela TV Justiça, o argumento dos ministros procurando entender a lógica, né, que rege e que move o pensamento deles ali. Não é uma coisa muito simples de você entender, não, até porque a justificativa para a mudança dos votos era um voto no início, é outro voto depois, os argumentos usados, isso que você colocou também de excelentíssimo, vossa excelência, tudo, fica só um pano de fundo e um verniz, entendeu? Para muitas vezes dissimular decisões ali que contrariam a vontade popular. É isso mesmo. As pessoas olham assim meio de longe, não sabem bem o que está acontecendo, mas sabem que estão sendo enganados, né? E essa decisão, eu estou acostumado a acompanhar ali, eu vi constrangimento na cara de todos, eu vi constrangimento na cara da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que deve ter recebido pressões muito grandes e um desenho de uma quebra de institucionalidade, porque os líderes estariam apoiando Renan Calheiros e toda a área política isolaria o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão ela foi muito importante porque marcou ali uma reação de uma classe política que está sendo pressionada pela Lava Jato, pelo Supremo, pelas últimas decisões da Justiça, muitos políticos presos, né? Eles estão encurralados. E aí que chegaram àquele ponto e falaram, não, se a gente não segurar aqui, o judiciário vai mandar em tudo. E aí houve essa reação e a gente vê que houve um alívio também entre os líderes no Congresso Nacional. Então foi um acertão mesmo. E olha, eu vou te dizer, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm horror quando dizem que houve acordo, que não seguiram a cartilha jurídica, mas é evidente, né? Não é possível não ter um acordo com a mudança tão rápida de posição de ministros. Lendo o noticiário você vê, né, os críticos de política, os comentaristas de política falando de desmoralização do STF, mas ficou a sensação de um fatiamento, né? Não sei se de pizza ainda, espero que não, mas um fatiamento como houve no impeachment. Olha, vamos empichar a presidenta, mas não vamos tirar os direitos políticos. E agora vamos manter o cara na presidência do Senado, mas vamos tirar ele da linha sucessória, né? É ajeitada aí, como você bem falou. Obrigado, Trindade, pelas informações, viu? Bom trabalho para você aí em Brasília. É isso mesmo, obrigado a todos. Ed, você tocou num ponto muito importante aí, quando você diz enfatiamento, que o Renan Calheiros está afastado da linha sucessória, mas continua na presidência do cargo. Se houvesse um job description sobre o cargo de presidente do Senado, ia constar lá que o cara tem que ocupar a cadeira de presidente da República quando este estiver ausente e o próximo na linha sucessória, que seria o presidente da Câmara, também. E agora? Né? Pois é. E não tem, porque o vice já tá no poder, né? O vice já tá lá no topo máximo, aí viria o Maia, né? Que agora é quem fica realmente na linha sucessória. O Renan e depois a Carmen Lúcia, né? Então, esta é a grande questão em torno desse julgamento quando a gente fala de bastidores, né? Esse fatiamento, esse acordo aí de mantemos no cargo, mas não na linha sucessória, foi costurado e encabeçado por ela. Carmen Lúcia, junto com outros ministros, fizeram essa costura aí para tentar, e a justificativa oficial é essa, minimizar essa guerra entre poderes. Mas ela entrou aí nessa articulação toda, foram 2 dias de articulação, praticamente, para tentar minimizar, então, esse fogo entre poderes. Me parece uma decisão que se contradiz em si própria, né? Se ele não tem moral para suceder um presidente, que moral que ele tem para ocupar a presidência do Senado? Mas, gente, é uma questão, ela não é uma coisa simples de ser avaliada. Não é nada simples de ser avaliada essa questão, porque, assim, nós temos um lado, um presidente do Senado que descumpre uma medida judicial. Qualquer cidadão que descumpre uma medida judicial sabe o que acontece com ele, né? Então, a gente tem um presidente do Senado que descumpre uma medida judicial. Por outro lado, a gente tem um juiz do STF que toma de forma monocrática uma decisão séria como essa, que também está errado, né? Aí você tem um conchavo que cria uma excrescência que você fica no cargo, mas você não está na linha sucessória, sendo que a linha sucessória é parte das atribuições do seu cargo. Atenta, inclusive, ao cargo de presidente do Senado, né? Exatamente. Sim, claro. Que
que é a mesma excrescência que foi criada lá atrás, quando Dilma perde o cargo de presidente, mas mantém os seus direitos políticos e perde o cargo de presidente sem você ter ali uma comprovação de crime de responsabilidade. Então, é uma série de excrescências que estão erradas, que criam essa crise entre poderes, que, do meu ponto de vista, é uma crise que só se agrava mais ainda quando dentro do mesmo poder a gente tem fogo amigo e discussões de uma baixaria imensa, né? Que aí é as brigas entre ministros, as tretas entre ministros do STF, que deveriam ser nossos grandes cérebros. Certo. E em dado momento ali, tinha uma questão que era colocada assim, ou julgando-se o mérito da questão, ou a urgência, né? É que assim, tem duas... Isso, exatamente. Ontem foi dividido. Só pra gente entender, o que se julgou ontem foi a liminar do ministro. Ponto. A questão em si, que é a ação da Rede Sustentabilidade, não foi julgada, vai ser empurrada com a barriga pro ano que vem. Ela tá em pedido de vista, já tinha 6 votos, né? Mas eles podem mudar quando voltar essa sessão para o plenário. 6 votos favoráveis ao fato de que se você é réu no Supremo, você não pode ficar na linha sucessória. Aí o ministro, acho que foi o Dias Toffoli, se não me engano, pediu vistas. Essa questão não foi julgada ontem. Ontem foi só liminar. É urgente ou não é urgente? Tem um risco de assumir ou não tem um risco de assumir? Bom, guardando as devidas proporções, eu fiquei pensando num cara que comete um crime numa ilha. Ele comete um crime numa ilha, mas aí você fala, não, ele tá na ilha já, então não temos urgência de prendê-lo. Agora, vale lembrar, por exemplo, assim, faz 21 anos que nós temos uma medida liminar, né, que foi impetrada pela Corte Internacional de Direitos Humanos, que proíbe que novos presos sejam colocados, por exemplo, no presídio central de Porto Alegre, que é considerado o pior do mundo. Faz 21 anos. Todo dia chega preso novo lá. Ou seja, medidas liminares também são descumpridas o tempo todo aqui no país. Né? Vamos falar ainda do assunto, Ellen, que está envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal. O bicho pegou entre os ministros Gilmar Mendes treta, e o Marco Aurélio Mello, o autor da liminar aí, que pedia, né, o afastamento da presidência do Senado do Renan Calheiros. E aí? O que você tem a esmiuçar? Vamos ouvir a sonora Tem aí antes? o Marco Aurélio Mello, ele concedeu uma entrevista hoje pela manhã aqui na Rádio Jovem Pan. Ele conversou com o professor Marco Antônio Villa e falou, enfim, obviamente, dessa decisão ontem da Corte, mas mais do que isso, o Villa fez a pergunta que todos nós jornalistas deveríamos fazer nesse momento a ele, como é que está essa situação depois que o ministro Gilmar Mendes dá uma entrevista ao jornal o Globo e declara que o senhor ministro, colega dele de corte, deveria ser empichado, né? Vamos ouvir. Opa, não, ele não tocou. Errou! Ele não tocou. Caramba, peraí. Eu disse quando soube que estava na coluna do Jorge Moreno, né? Essa fala do ministro Gilmar Mendes, que inclusive foi veiculada de fora do país, que estava percebendo o inimaginável e não podia acreditar na fala, né? E algo inusitado, né? Até mesmo com picardia. Durante o voto da ministra presidente, indaguei a ela se ela acreditava na minha rigidez mental, né? E é claro que é algo incompreensível. No colegiado você tem a discussão de ideias. Nós nos completamos mutuamente. Agora, não há campo para desqualificar-se quem quer que seja. E quando isso ocorre, nós temos a autofagia, que apenas fragiliza aos olhos dos cidadãos em geral que acompanham os trabalhos do Supremo, o próprio Supremo. E é isso mesmo que a gente está vendo, uma autofagia do Supremo dentro do Supremo. Um Supremo que é ativista, um Supremo que faz política no lugar de justiça, um Supremo que fala mais do que deveria, em que ministros estão todos os dias expostos em jornais, em entrevistas. O que, gente, a publicidade do Supremo é importante, a gente tem que saber o que eles estão fazendo. A picuinha do Supremo, essa não pode existir, porque aí você está colocando a corte num momento muito delicado e é o que está fazendo. Gilmar Mendes, quando dá uma entrevista para o Globo falando mal de outro ministro, aí o ministro vem aqui hoje e fala mal do Gilmar. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Bom, vamos seguir no Morning Show, girando o nosso assunto. Deixar ela infeliz, né?
Agora? Tá meio tensa. Né? Ela tá Faz meio 15 tensa. anos que ela não fica feliz. Aliás, vamos deixar você feliz por completo, Ellen. Pode delirar, pode cantar aí, né, a plenos pulmões, porque agora a gente vai ouvir. Lupicínio? Lupicínio. Olha, o hino é o do hino Grêmio. mais lindo do Olha, Brasil. É o quem? Lupicínio Rodrigues. Soem as trompetas. Até a pé nós iremos, Até a pé, velho. Para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Tá bom, tá bom. Nossa, nem sei do que vocês estão falando. Sei lá. Essa sou Você eu. sabe o que é Grêmio, Paulinha? Não é na escola, time na de faculdade, É o tem o único Grêmio. time brasileiro que é pentacampeão da Copa do Brasil. Eu Esse confesso é o que eu jamais daria essa notícia aqui no Morning Show, Edgar, de Grêmio campeão. Não exagera, vai, também. A gente tá brincando com a Ellen, mas a esquadra Não, vamos vamos- ganhar o merecimento. vamos É um exaltar. time Bom. copeiro, é um time peleador. Agora você sabe que é isso. Porra! É, brincadeira, hein? Ó, vamos lá, o futebol brasileiro voltou aí, né? Depois da tragédia com a delegação da Chapecoense. O Grêmio venceu a Copa do Brasil, foi um jogo marcado pelas homenagens, pela emoção aí. Quem acompanhou pôde ver esse espírito solidário aí, ainda fazendo referência à tragédia com o time catarinense, né, Vini? É isso, é o jogo que era para ter acontecido na semana passada, né? Porque na semana retrasada nós tivemos a primeira partida, foi 3-1 para o Grêmio no estádio do Atlético Mineiro, ou seja, praticamente definindo já esta decisão, ficou muito difícil para o Galo. Na semana passada nós não tivemos o jogo de volta por tudo que aconteceu com o acidente do avião da Chapecoense. E até por isso ontem nós tivemos também um jogo marcado por essas homenagens, né? A entrada realmente muito emocionante, com a bandeira da Chapecoense. Depois os jogadores de Grêmio e Atlético Mineiro perfilados e abraçados, juntamente também com comentaristas das emissoras que transmitiram essa final, né? Um comentarista de cada emissora, da Globo, por exemplo, foi o Walter Casagrande. E foi muito emocionante um minuto de silêncio, né, Edgar? Com todo o estádio respeitando um minuto de silêncio, que é algo que a gente não vê aqui no Brasil, e apenas o som da clarineta. Então foi realmente um momento único e um momento que merecia realmente isso, em homenagem às vítimas aí da tragédia da Chapecoense. Com a bola rolando, o Grêmio mais uma vez se mostrou um time mais organizado que o Atlético Mineiro. O Galo até partiu para cima porque precisava pelo menos fazer 2 gols para levar a partida para os pênaltis. Mas o Grêmio é um time mais sólido, que tem um padrão de jogo mais definido. Copeiro, né? Copeiro, conseguiu aí centralizar a equipe do Atlético Mineiro. Foi levando o jogo até o final, o relógio contra o Galo. E o Renato Gaúcho foi a forra, né? Eu dizendo tive que aquela dar coisa a do mão técnico, palmatória, né, coisa do gente? técnico de futebol, né? Agora, Ellen, esse time... Ele amadureceu. Esse ele time tem um amadureceu. pouquinho do Roger também, a gente não pode esquecer. Total. A gente O não que pode se esquecer. fez é isso. É o time que o Roger construiu e que o Renato foi lá e amadureceu e deu que tem liga. todos os méritos Que não tem por nenhuma isso. estrela, que é uma equipe mesmo. E o Renato amadureceu como técnico. Tem que dar uma palmatória. Vamos Foi ouvir? bonito. Agora, Vamos só ouvir. rapidinho, Edgar, o jogo foi 1-1 e parecia Golaço que aquele foi do- Equador contra Equador, porque do lado do Grêmio foi o gol do Bolanhos, né? E do lado do Atlético Mineiro, o gol do Casares, um E foi um golaço. golaço, foi um O gol- golaço. o gol mais bonito e inútil de todos os tempos, porque não resultou em nada pro Atlético Mineiro, mas foi um golaço. E destaque para o Renato Gaúcho, que chegou campeão, tem uma filha linda, que é a Carol Aliás, bem Portalupe. deselegante, hein? É uma filha tá linda. falando? Bem Não, deselegante, porque ela foi hein? uma TV Globo, a personagem, TV né? Globo, ao invés de focar a comemoração dos jogadores, passou o tempo todo dando close na bunda da filha do Renato. Parabéns Não. Isso para a Rede Globo. não é picanha, gente. É uma pessoa, tá? Não é. Não mostrou é a picanha, é uma pessoa. pessoa que tava ali, cara, caralho. gaúcho, né? Né? Falar do Mostrou a churrasco. filha foi do bem Renato Gaúcho, que é uma deselegante isso, diga-se personagem de passagem. emblemática desta final. Não, vamos ouvir o O Gaúcho, Renato vai. que Vamos ouvir. pediu uma estátua para ele depois desse Renato. título. E o Douglas ele que acabou com a cerveja de Porto Alegre ontem. tem muito técnico que vai estudar, que vai se aprimorar, que vai pra Europa fazer curso. O Renato ficou 2 anos parado no Rio de Janeiro, indo pra praia, jogando futebol, pegando a mulherada. Não, E vamos aí, ouvir o Renato ele Gaúcho. falou vai. sobre isso. Vamos lá, vamos ouvir. Coloca o seguinte, ó. Futebol, para quem conhece, é quem anda de bicicleta. Não se desaprende. Quem precisa, estuda.
Quem precisa aprender? Tem que estudar. Tem que ir para a Europa. Quem não precisa, pode tirar umas férias na praia sem problema algum. Eu converso isso, às vezes, eu estou falando sério, com o doutor Praz, e muita gente criticou. Estão trazendo essas pessoas para o Grêmio, estão trazendo um treinador que estava jogando futebol na praia. Aí eu pergunto agora, e aí? Renato, aqui Renato. Calma, não terminei. Vamos lá. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai estudar. Quem sabe pode dar um tempo, volta, sem problema algum. Volto a repetir. Futebol, para quem conhece, é quem andar de bicicleta. Não precisa aprender. Renato Gaúcho, com toda a sua humildade, né, como treinador, realmente espetacular. Então, parabéns ao Grêmio, parabéns ao Renato Gaúcho. Escuta essa. Aliás, eu fui o primeiro sócio de cor aceito no Grêmio. O Grêmio não aceitava mulato, nem preto, nem jogador. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos. Histórico, meu. E a torcida do Grêmio está nas nuvens, Edgar, porque além do título, o seu rival pode ser rebaixado, né, no final de semana. Sim. O Internacional tem grande chance de ser rebaixado. Aliás, ontem o Luan, que é um dos destaques desse time gremista, mandou uma mensagem para o Eduardo Sacha, né? Com um adjetivo que a gente não pode dizer aqui no programa, mas quem puder assistir na internet depois é bem bacana. E o ponto negativo é apenas a pancadaria que nós tivemos no final do jogo. Cenas lamentáveis, justamente num jogo como esse, né? Que envolveu tantas homenagens, tantos gestos de solidariedade. Mas parabéns ao Grêmio, pentacampeão, o único pentacampeão da Copa do Brasil, Edgar. Olha o Grêmio chegando, quem sabe o golzinho do Grêmio, brigou, Everton cruzou no meio, a bola sobrou, vai marcar, bateu, gol! Jovem Pan! Vibra, torcedor do Grêmio. É isso aí, parabéns ao tricolor gaúcho. O Grêmio, agora 10h33, horário de Brasília. Cara, que Vambora, Morning Show seguindo nessa quinta, 8 de dezembro, ainda comemorando aqui com sua camiseta retrô do Grêmio, a lembrar o título da Copa do Brasil. Vamos em frente agora. Paulinha, o que as pessoas estão, né? Como é que elas estão completando essa nossa hashtag aí? Com coisas maravilhosas, como hashtag a personalidade do ano é Araci da Top Term, porque sempre nos lembra da importância do ômega 3. Foi o Jefferson. Quem é ela? Aqui é a mentora de quem? Paula Carvalho. Eu sou a Araci. É uma característica que eu tenho aqui. Tem gente também mandando foto com montagens da sua própria face na capa da Time, que é um grande sonho para muitos, não é? Tem muita gente lembrando Game of Thrones, Naruto, coisas maravilhosas que só a internet e a televisão fazem por você, não é? Então, hashtag a personalidade do ano complete aí no Twitter. Pode ter prêmio hoje, hein, se a gente for pro CT. Boa, pra quem não sabe, pegou o programa agora, a gente escolheu essa hashtag em função da capa escolhida pela revista Time. A personalidade do ano, segundo eles, é, sim, o Tupete, ele, Donald Trump. Ô Ellen, eu quero te perguntar o seguinte, ó, queima-roupa, quais os critérios, né, da publicação e da escolha de Donald Trump? Em certo sentido, se for, né, a gente for analisar o destaque que esse cara teve, né, a trajetória durante a campanha inusitada ali, o vai e vem ali, o pau a pau com Hillary Clinton, dá até para tentar encontrar alguma razão pra ele estar ali. Mas o que você diz pra gente? Bom, vamos lá. Primeiro que essa contradição não tá só no prêmio da Time, né? Vamos lembrar que essa semana Isto É também premiou alguns brasileiros do ano, que foi controverso as premiações por aqui, geraram bastante comentário nas redes sociais.
Agora... O assunto é outro. No caso da Time, o fato de você ser personalidade do ano não quer dizer que você ganhou o Nobel da Paz, não é a pessoa... não tem nada a ver com isso. O que quer dizer é o seguinte, você é a pessoa que de alguma forma movimentou e fez algo que gerou uma repercussão no ano. E no caso da Time, inclusive, está ali justificado na capa dizendo o presidente dos Estados Divididos da América, né? Não é dos Estados Unidos da América, dos Estados Divididos da América. Mas a grande polêmica dessa capa é porque não se sabe se foi ou não intencional. Mas a cabecinha do Donald Trump está com o M da Time em cima desse cabelo lindo, né? Essa cor dourada, assim. Então, parecem chifrinhos de diabinho. E aí, todo mundo percebeu, a gente olha, dá pra ver mesmo. O assim, diagramador caprichou, hein? Não se sabe se é intencional ou não. A revista diz que não é intencional. A revista diz que não foi intencional, que vários outros presidentes, inclusive, passaram por isso, né? Tiveram chifrinho? Tiveram chifrinhos aí, por causa do M, que cairia, coincidentemente, bem em cima da cabeça do Quem conhece um bom designer sabe que não foi intencional. Mas assim, intencional ou não, ficou muito interessante a capa. E não é a primeira vez que capas despertam essa discussão. No ano 2000, em dezembro de 2000, o presidente Bill Clinton foi fazer uma capa da Esquire. E aí, o fotógrafo disse que ele tinha 7 minutos no quarto de um hotel para fazer essa capa da Esquire com o presidente. Aí, pensar rápido, não sei o quê, pegaram um banquinho e tentaram rever, a alegação do Bill Clinton foi essa, uma foto que é uma foto histórica do Abraham Lincoln, né? Que o Lincoln também tá assim, tá sentado no banquinho com as pernas abertas, né? O que acontece? Dezembro de 2000, nós estávamos no auge das discussões sobre o caso Mônica Lewinsky. E todo mundo leu essa capa do presidente com as pernas abertas e aquele banquinho saindo, assim, meio que pelo meio das pernas dele, como uma figura fálica, né? Como uma insinuação ali nas entrelinhas do caso Bill Clinton versus Mônica Lewinsky. E a risadinha dele? Realmente, tá com um sorriso meio Zé Pereira ali, assim, uma coisa vai... Aquele sorriso que não é bem sorriso. Porra! Meu Deus! Mas quem é Zé Pereira? Explica. Zé Pereira é nosso diretor de jornalismo. Sim. Tem aquele sorriso que você não sabe se tá sorrindo mesmo, se tá meio bravo, né? Ele tá aquela cara assim. Eu tenho medo quando eu olho esse sorriso. Zé, viu? Quando eu olho esse sorriso, eu tenho medo, assim. Eu sei que deu ruim pra alguém, né? Ele tá com esse mesmo sorriso ali na capa. Então, o que a gente... Gente, é fato. Vocês não têm medo porque vocês não estão revelando. Todo mundo tem medo quando vê esse sorrisinho na redação. Então, mais uma vez, uma capa que a gente, quando tem aula de fotografia na faculdade de jornalismo, né? Uma coisa que se ensina sempre é você não ser ingênuo na imagem. A imagem traz ali, carrega uma mensagem. São duas capas para se pensar, pelo menos. Se foi intencionalmente ou não. Acho que foi, obviamente. Acho que foi bem pensado. Eu acho que parece uma coroa na cabeça do é uma Trump. Coroa. O M é uma coroa. Sei lá, tá parecendo. Cada um enxerga o que quer. É tipo teste psicológico. Você vê a velha ou a moça ali, tá? É isso, Edgar. Isso. Pode parar de fazer anotações. Ó o sorrisinho, tá chegando na porta de você depois. Ó o sorrisinho, né? Olha, vamos lá então. Seguindo com o Morning Show. Paulinha. Você acha que um dia baseado nesse assunto que a gente teve até agora, nessa conversa agora, farão um filme sobre como o Donald e a Melania Trump se conheceram? Você acha? Eu acho que não vai rolar, Ed. Acho que pode, até do Trump. Isso aí é um assuntão pra filme, tudo isso. Imagina uma cinebiografia. Não, trazendo essa época da campanha, agora esses anos que estão por vir, acho que muita coisa vai acontecer pra ser assunto de um filme. Agora, o encontro dele, em especial com Melania, eu acho que não. Melania é ucraniana? O que ele é? É ucraniana, ela. Uhum. Pois então, mas sabe que tem, por exemplo, Obama e Michelle. Que casal. Sim. Não é do interesse pop? Todo mundo não gosta desse casal, não se interessa pela história deles, das filhas, de tudo deles, né? Pois então, tem filme que estreia hoje, Edgar, que traz aí um hipotético primeiro encontro entre Michelle
Obama e Barack Obama. Na verdade, não é tão hipotético assim, porque houve um primeiro encontro e o diretor... baseado na história real. Ele pesquisou pra caramba, o Richard Thain, pra fazer esse filme. Mas, claro, que um primeiro encontro... Quem sabe de um primeiro encontro, Edgar? Só você e a pessoa. Tem aquilo que você revela e aquilo que não aconteceu. Quando aqueles olhares se cruzaram, né? As entrelinhas. De forma diferente. E claro que ele deu uma incrementada ali com algumas coisas, enfim, pra ficar mais interessante. Então não é só um encontro de duas pessoas que depois vão se casar e se tornar líderes, né? Porque a Michelle também é uma liderança feminista nos Estados Unidos. Então esse primeiro encontro que aconteceu em 89, quando Barack Obama, que é interpretado pelo Parker Sawyers. Aliás, a voz desse ator é muito parecida com a do Obama. Se você assistir ao trailer de olhos fechados, em alguns momentos você fala, é o Obama. Principalmente quando ele faz um discurso ali. Porque nesse encontro, querido, o que eles fazem? Conversam, vão a uma exposição e vão a uma reunião na igreja. E ali ele faz um discurso que, se você fechar os olhos, você bota uma fé, que é o Obama. Oh, thank you, darling. Que foi isso? Quem é esse? Desculpa. O que tá acontecendo no programa hoje, meu? Oi? Não, juro, sei lá. Não sei. Vocês estão malucos? Foi estranho, né? A única normal hoje é a Paula. É que eu não tomei uma água que tinha aí no corredor, sei lá, acho que tá rolando alguma coisa aqui no programa. E eles, enfim, nesse dia do primeiro encontro também assistem ao filme do Spike Lee, Faça a Coisa Certa. De qualquer forma, acho que muita gente tem curiosidade, né, Edgar? Esse casal é pop demais. Obama ainda presidente, mas daqui a pouco não mais. E tá aí nos cinemas brasileiros pra todo mundo assistir. O filme se chama Michelle e Obama e entra em cartaz hoje em todo o Brasil. A gente tem também outras produções, claro que estreando, e entre elas 2 filmes nacionais que inclusive a gente recebeu gente aqui no Morning, né? O Amor no Divã, a gente falou com o Paulo Vilhena aqui, ele contracena com a Fernanda Paes Leme. No elenco desse filme também tem a Zezé Polessi e o Daniel Dantas. E é um filme que basicamente fala de casais que estão passando por crises. Então o Paulo Vilhena e a Fernanda Paes Leme é um casal mais jovem, passando por uma crise, procura uma psicóloga, uma terapeuta, que é a Zezé Polessa, e ela, casada há 30 anos, e ajudando eles na relação deles, acaba pensando, acho que eu tô com um probleminha lá em casa com o meu marido, que é interpretado pelo Daniel Dantas. É o primeiro filme do diretor Alexandre Reineck, e tá aí nos cinemas. E também O Vendedor de Sonhos. A gente falou com o Jaime Monjardim, diretor do filme, aqui no programa. Agora a estreia, então já nos cinemas, baseado na obra do Augusto Cury, com a história do Júlio César, que é um psicólogo, interpretado pelo Dan Stubach, que tá super decepcionado com a vida, se vê ali no ponto de querer se matar e acaba convencido por um mendigo a não fazer isso. E aí os dois têm uma relação de amizade aí, de troca, e baseado no que eles imaginam do mundo, vão ajudar outras pessoas a procurar um novo caminho pra viver. Tá aí. Aliás, tem muita estreia, viu, Ed? Eu escolhi só essas, porque você sabe que, enfim, não dá pra falar de todas. E lá no blog tem os trailers, se vocês quiserem assistir, jp.com.br/Paula Carvalho. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou selecionar, você vai complementar, né? Complementar essa lista aí como uma boa notícia, porque é um clássico que também entra em cartaz. Retorna, né? Aos cinemas depois de 50 anos, pois demais. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos tratar agora de um assunto... eu queria perguntar diretamente pra ele. Vamos falar vamos falar da tua emissora agora. Você já foi na minha exposição? Olha, você sabe que eu não pude, eu recebi o convite, Silvio, pra estreia ali, mas eu tinha um compromisso, não pude. Mas eu tô louco pra ver. Eu fiquei curioso, porque tem a Hebe não está? Não, a Hebe não. Por que não? Porque ela não era minha amiga. Depois eu te conto. Quantos anos ela ficou lá? Não, mas não. A Hebe não era minha amiga. Você aproveitou o velório dela pra falar pro pessoal contribuir com o Teleton. Eu lembro, eu tava lá. Minha colega profissional. A última palavra só no velório dela foi: contribuam com o Teleton. Falando sério, Vini, vamos lá. Por que o SBT vai aí, né? Acabar com o Domingo Legal? O que acontece com o Silvio, que tá mudando um programa que já tava há um bom tempo na grade, e parece-me que ali com certa competitividade no horário. Então, nem tanto agora nesses últimos meses, né, Edgar? Depois que o Silvio Santos vendeu 2 horas do Domingo Legal, quer dizer, vendeu 2 horas do Domingo Legal não, vendeu 2 horas da programação do SBT para o mundo Disney,
que é uma programação de desenhos, o Domingo Legal acabou despencando na audiência, né? O Domingo Legal, que é um programa que é exibido no SBT desde 1993. É um programa aí tradicional já da casa, né? Que no começo era comandado pelo Gugu e depois passou para o Celso Portiolli. Mas por esses fatores, né? Que a baixa audiência, o formato também já estava um formato desgastado, teve a saída do Magrão, que era um diretor que há muito tempo estava na casa, teve uma briga ali com o Celso Portiolli, o Celso acabou assumindo as pautas do programa e acabou não dando certo. Então o que já se sabia era da saída do Celso Portiolli para os sábados, né? O Celso vai assumir o lugar do Raul Gil aos sábados. E aí havia essa expectativa do que se ia fazer com o Domingo Legal. O Silvio Santos tomou a decisão e o Domingo Legal vai acabar em 2017, em fevereiro, Edgar, né? Que aí muda a programação após o Carnaval, né? E no lugar do Domingo Legal vai entrar o Fantasia. Você lembra do Fantasia? Programa histórico também, né? Com as dançarinas. Exatamente. Aí no vídeo... Algumas garotas que depois passaram a trabalhar como as colegas de auditório do Silvio... Sim. Saíram desse programa, não? Tem muita gente que saiu do Fantasia, né, Edgar? Por exemplo, Amanda Françoso, a Lívia Andrade, a Ellen Roche, a Carla Pérez apresentou por um tempo o Fantasia, deu muito ponto de audiência, exatamente. De onde você fala, Joinville, hoje só tem gaúcho aqui no programa. Olha aqui, ó, um trechinho aqui, ó. Letra e o número. Letra C. Letra C. Número 3. Número 3. E aí, Aparecida, você sabe quem é o artista? É um quadro aí como é que chama mesmo o programa? É o Fantasia. O Fantasia. O Fantasia é um programa de interação com os ouvintes, com o telespectador que liga lá e participa de alguns quadros, de alguns games, ganha prêmios, enfim. Então, olha, eu acho este formato um pouco perigoso de você voltar com isso formato, eu também. Na televisão. Eu acho demais, as pessoas gostam de interagir, de ligar, e quando tem prêmio, eu acho que tem tudo a ver. Juro por Deus, eu amo. Sabe, Jeopardy nos Estados Unidos? Qual é eu adoro esse tipo de programa interativo, eu acho que pode dar certo. Então, sabe o que acontece? O Fantasia foi exibido de 97 a 2000. Depois ele voltou em 2007, 2008. Sabe quem que apresentava? Não. A Ellen Ganzaroli e o Luiz Batti. Demais! Batti, que hoje tá na Record. Tá vendo? Né, apresentava. E aí não deu certo, né? Enfim, é um programa que eu acho que ficou lá no passado. Não sei se você resgatar ele, pode ser o melhor caminho para o SBT no domingo de manhã. A apresentação, pelo que dizem, vai ficar a cargo da Patrícia Bravanel, né, filha do Silvio Santos, que pode dividir o palco ali com possível retorno até da Ellen Ganzaroli. Enfim, posso falar? Vamos eu ver. quero ver esse programa, sinceramente. Você quer ver? Domingo de manhã, Fantasia. Eu gosto dessa fórmula de jogo que as pessoas ligam. Acho muito mais legal do que game na TV. Você vai ligar? Eu vou ligar. Se tiver prêmio alto, eu ligo porque eu tô na Pindaíba. Agora a gente fica triste, né, Edgar, com o fim do Domingo Legal, porque a gente começa a relembrar o auge do Domingo Legal com o Gugu, ali nos anos 90, no início até dos anos 2000, com a famosa banheira do Gugu, né? Quem não se lembra da banheira do Gugu? A gente tá vendo algumas imagens aí agora, onde famosos entravam dentro de uma banheira e caçavam sabonetes. Essa musiquinha clássica, né? Uba, 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 ei. O ponto é das mulheres, hein? Atenção, valendo, Mônica! Ó, é tão bom que vocês pararam de falar só pra assistir a banheira. É hipnotizante a banheira do Gugu. E você nunca sabe o que pode acontecer. E o pessoal que fica em volta é sempre maravilhoso. Esse negócio ia ao ar domingo à tarde na TV. Jamais vai voltar. Isso jamais vai voltar à TV brasileira. Não tem como, né, velho? É proibido hoje. Mas era o que tinha de melhor na época. Era uma várzea uma bagunça, né, Edgar? Muito legal, realmente. Olha isso, cara. Quem não se lembra da Núbia Oliver? Tá bom. Né, de grandes mulheres que passaram pela banheira do Gugu. Tinha também o táxi do Gugu, que ele fazia lá as pegadinhas, né? Com as pessoas que entravam no táxi, dava susto. Também foi um quadro de muito sucesso. Comeu bastante bolo?
Uma câmera escondida dentro do táxi. O Gugu se fantasiava. Se você estourar, coitado, cuidado, hein, cara. Agora, o Gugu se fantasiar não adianta nada, porque essa voz dele, todo mundo já sabe quem é, né? Tinha um telegrama legal, enfim, muitos quadros que marcaram época, depois acabou manchado pelaquela história do Gugu com o PCC, vocês se lembram daquela reportagem falsa, né? Que teve, e o Gugu acabou até perdendo alguns créditos, acabou saindo do SBT, passou pro Celso Portiolli. O Celso transformou o Domingo Legal num programa de mais sensacionalismo, vamos dizer assim, com programas, com quadros como De Volta Pra Minha Terra, de reformular a casa da pessoa, né, de reformar a casa da pessoa, e por um tempo até que deu certo, depois acabou caindo na audiência, e agora, em 2017... Domingo Legal não vai mais ao ar, Edgar. Tá falado. Agora 10h55, horário de Brasília. Jovem. Agora é hora da boa notícia, seguindo aqui na linha das indicações pro cinema que a Paulinha trouxe há pouco pra gente, nos dando motivos pra sair de casa e ir pra sala assistir na telona os lançamentos dessa quinta-feira. Eu coloco aqui como uma boa notícia essa dica pra você sair de casa e ir ao cinema, porque vale muito a pena. Afinal de contas, estou falando de o relançamento, depois de 50 anos, de um clássico do cinema, o Blow Up, depois daquele beijo do Michelangelo Antonioni. Ele, na verdade, é uma trama, né, que foi abordada hoje na coluna do crítico Sérgio Alpendre, que mostra ali a trajetória do fotógrafo Thomas na agitada Londres dos anos 60, quando fotografando ali se vê à frente com um suposto assassinato captado por sua lente. E aí vai ampliar, né, aquela coisa de toda a trama, um cara que faz fotografias de moda, fotografias de arte, e fotografando numa externa, depois na ampliação começa a ver revelado ali a possibilidade de um assassinato, né? Uma mulher procura ele, né, quer reaver ali os negativos, ele fica intrigado, aí começa a ampliar a foto e achar pistas do que ele imagina ser um assassinato, sei lá, alguma coisa muito séria. Então, olha, boa notícia pra você que não viu esse clássico do cinema. É um filme que abre aí uma série de produção falada em inglês do Antonioni, né? Foi o primeiro filme depois também de no frontal, né? Do cinema pop, assim, que não fosse um cinema mais obscuro ou mais indie, para o cinemão mesmo, a primeira cena de no frontal na Inglaterra. E depois veio outros, né, com o Nicholson mesmo, né, o Profissão Repórter dele também. Quer dizer, um filme que você deve assistir, deve fazer parte da tua lista aí dos obrigatórios no cinema. Então a boa notícia de hoje é o relançamento, depois de 50 anos, de Blow Up, depois daquele beijo de Michelangelo Antonioni. A nossa orquestra do baile. Você já foi atendida? Ai, querido, não. Aceita um drink? Por favor, um clássico. Surpreenda-me. Sex on the Beach. Obrigada. Adorei. Olha, Nosso programa hoje tá, vocês tomaram uma aguinha, meu. Só tô acompanhando aqui a vibe. Eu marquei aqui. Claro, vamos lá. Você viu uma coroa na cabeça do Trump e a gente que tomou uma aguinha. Não, tudo bem, gente, parece um negócio ali, sei lá. Ô, Paulinha, vamos lá. Oi. Como que estamos na nossa hashtag aí, para os internautas que se comunicam pelo Twitter com a gente? Olha, hashtag a personalidade do ano Acabou de entrar, por exemplo, um gif da Ana Paula Renault, ela que participou do Big Brother. Nem sei se foi esse ano, mas tá aqui entre as candidatas. Enfim, muita gente gostando de fantasia, relembrando a banheira e grandes momentos da televisão. Você também pode participar pelo Twitter, hashtag a personalidade do ano Boa, e aqui no WhatsApp também, convidei os ouvintes a escolherem a personalidade do ano e eles, claro, fizeram, baseados aí, né, lógico, na capa da revista Time, que coloca lá ele, sim, Donald Trump, como a personalidade do ano. Então, vamos ver, né, o que os nossos ouvintes... Vamos primeiro ver um vídeo que mandaram aqui pra gente também. Pode soltar, Bruno. Bom dia, pessoal do Morning Show. Olha. Bom, personalidade do ano pra mim é minha mãe, né, Dona Rita. Que quando chega aqui na minha casa,
como eu sou artesão, trabalho todos os dias assistindo o Morning Show. Opa! Ela vasculha tudo aqui, vê todas as sujeiras e depois sai falando. Sou Renilson Fonseca, de Natal. Um abraço a todos. Tchau. Ela sai falando. Valeu, Renilson. Vai lá, avalie e conta pra todo mundo aliás, depois. Natal, né? Capital Potiguara, dá uma audiência incrível pro Morning Show. Muita gente interage com a gente diretamente da capital do Rio Grande do Norte. Vamos ouvir mais. Tem ouvintes aqui mandando sonoras, escolhendo as personalidades do ano. Bom dia, Morning Show. Marcelo de São Paulo. Eu colocaria o Renan Calheiros. Porque o cara é personalidade negativa do ano, né? Nem liminar do STF derruba o cara. Bom dia aí pra vocês. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é o Franco de Guarulhos. E a personalidade do ano não poderia ser outra, né? Senão o Sérgio Moro aí, representando o Brasil aí. Geralmente eu gosto de contar uma piada, mas dessa vez eu daria a capa da minha revista pra ele, porque esse ano ele foi show de bola. Parabéns, Sérgio Moro. E Morning Show, parabéns pelo programa, sempre acompanho. Bom dia, Morning Show, aqui quem fala é Miltinho, diretamente de Lisboa. Para mim, a personalidade do ano não foi uma pessoa, mas foi um time, Atlético Nacional de Medellín, que conseguiu mostrar para o mundo inteiro que a Colômbia é muito mais do que aquilo que a gente conhece nas séries de TV. Eu acho que eles mostraram que o ser humano tem um valor muito grande, fazendo tudo aquilo que eles fizeram pela Chape e pelas pessoas envolvidas. Um abraço a todos e até mais. Olha aí, você viu nosso ouvinte, Alain Mar, da terrinha lá de Lisboa, falando com a gente aqui no Morning Show. Beleza, hein? Bom dia. Eu já era fã dessa guria aí. Linda, maravilhosa, sexy. Ver ela com essa camisa do Grêmio. Meu Deus do céu, guria. Parabéns, somos pentacampeões da Copa do Brasil. Parabéns a todos vocês aí. Dá um match lá no Tinder, amor. Olha a voz. Dá um match no Tinder, caraca. Esta voz no cangote, hein? Hein, olha só, né? É isso aí, Grêmio Copeiro, é nosso. Queria agradecer aí quem ligou agora, o Pereio. Vamos lá, vamos conversar com o Rodrigo Viga, nosso repórter no Rio de Janeiro. Agora vem, olha, muitas notícias do Rio de Janeiro. Para escolher uma, fica até difícil, né? Mas o que muita gente não sabe é que a crise chegou onde o dinheiro jorrava, né? No Rio de Janeiro, aos borbotões, né? Como se não houvesse amanhã. Ô, Rodrigo Viga, quer dizer que teremos um carnaval mais pobrinho esse ano? Dá para cravar essa ou não? Fala, bonitão! E aí? Beleza? Tranquilo? Tudo a situação certo. tá tão difícil aqui que eu vou recorrer ao Grêmio aí, o time da Ellen. É isso aí. Até a pé nós iremos. Eita, outro aí, porque acabou o combustível e o dinheiro. Tá difícil, complicado pra caramba. Fez uma paródia. É, rapaz. É improviso, bom, né? Pois é. É tudo no improviso. Aqui é no gogó. Quem sabe faz ao vivo. Não é isso aí? Ô, Viga! Fala, bonitão! Ellen, parabéns, viu? Obrigada, Viga! Tudo de bom pro Grêmio. Mas o Grêmio também só vive de Copa do Brasil. Tá precisando demais, hein? Tá precisando demais. Né? Tem gente que tem título, tem outros que não tem, tá mas tudo bem, né? Demais, tá precisando demais. 5 já, né? Ei, peraí, esse assunto a gente já passou aqui pelo programa. Não, mas a gente pode falar de novo, não tem problema. Vamos de novo, pode falar de novo, como diz. Vamos adiante. A guria. Vamos lá, cara, tá difícil, tá complicado. Ô, Viga, oi? Você que é um cara entendedor do carnaval, aí tem um número mínimo de carros alegóricos, não tem? Pra escola no mínimo entrar. 7, mas estão tentando mudar para ano que vem para 6, tá? Para passar por essa mudança, entendeu? Agora o pessoal deve estar pedindo para não ter carro alegórico. Bom, pela crise, do jeito que tá. O que seria compreensível. Acontece, olha só, o Edgar e turma da mesa, pessoal do Morning, eu acompanho o carnaval, aprendi tudo com o saudoso Israel Gimp, eu acompanho o carnaval desde que eu tô na Jovem Pan, sabe desde quando? 1998, companheiro. Olha e de lá pra cá, eu todo ano eu bato ponto na Marquinhos de Sapucaí. E eu já vi algumas crises, não vi uma crise como essa. Mas eu sempre me lembro que em ano de crise funcionava assim. O carro alegórico da escola X passava por uma modificação, uma remodelagem. No ano seguinte
Lá vinha ele de novo, só que na escola Y. Havia uma espécie de permutação ali, né? Um troca-troca entre as escolas. Só que esse ano a crise é muito mais grave, porque é uma crise nacional com repercussão também local, porque a crise aqui talvez seja mais aguda do que a crise nacional. Ou seja, o governo do estado já avisou, não vai botar dinheiro no carnaval em 2017. A Petrobras, que sempre coloca dinheiro, tá raspando parede para fazer farofa, tá vendendo almoço para comer o jantar. Então tá difícil, tá complicado. Tá capinando sentar. Também não deve botar dinheiro. A prefeitura, agora nós temos um prefeito, enfim, será que ele vai apoiar a festa profana? A festa do Momo? Ou seja, o prefeito agora é evangélico e também a grana anda miúda. E as escolas, já cientes dessa dificuldade, já estão trocando aí plumas e paetês e coisa e tal por material plástico. Vai ter muito material chinês no carnaval de 2017. Papel crepom. Papel crepom. Tem que ter aquele efeito visual, mas não precisa ser o melhor material. Para que se tenha uma ideia da situação, que é difícil, complicado, meu caro Edgar, os ensaios técnicos também vão ser reduzidos, porque tem todo um custo de alimentação, de logística e tal, de infraestrutura. Os ensaios nas quadras também vão ser reduzidos, as fantasias vão ficar mais baratas, ou seja, vai ser o carnaval da crise, porém, na crise pode emergir a criatividade em 2017, meu caro Edgar. Agora, Viga, não tenho como não falar com você dessa vaquinha, e é uma suposta vaquinha que só você pode confirmar pra gente ou não, que estaria em curso para manutenção essa que é qual que é a 8ª maravilha? 7ª maravilha do mundo. Uma das 7, né? Maravilha do mundo. O Cristo Redentor. Rapaz. É isso? É verdade? Exatamente. Por que acontece? A Diocese do Rio de Janeiro também está pedindo a sua contribuição, o seu dízimo e a generosa. Você já sabe o que é generosa, né? Chega um momento lá da liturgia, a generosa e tal, você vai lá e contribui do jeito que pode. Só que dessa vez é fora do ambiente da igreja. A igreja vai lançar na próxima terça-feira, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a seguinte campanha: seja amigo do Cristo Redentor. Porque é caro a manutenção do Cristo Redentor, dos acessos, pagamento dos profissionais que trabalham por ali, Edgar. E o cálculo feito é que são necessários 5 milhões de reais. Não é pouca grana, não. É muita grana. Só que, nos últimos tempos, a prefeitura botava um capilé, o governo do estado botava também um vintém, as empresas privadas contribuíam com alguns merréis, alguns contos, só que agora sumiu tudo. No meio da crise, a Arquidiocese do Rio de Janeiro agora vai ter que passar a generosa nesse período de crise, de depressão, de muita demissão no mercado de trabalho, para ver se consegue levantar esses 5 milhões necessários para a manutenção do Cristo Redentor. Tem uma igrejinha também muito bonitinha no pé do Cristo Redentor. Tá difícil, tá complicado, até para a Igreja Católica, mas a Igreja Católica, diga-se de passagem, se vender alguns bens, tem muitos ativos aqui no Rio de Janeiro, poderia de alguma forma fazer frente a essa necessidade, Edgar. Viga, você falou, é isso mesmo? Falou em 5 milhões? Com M de milhão. Caramba, meu. M de Maria. Mas o que vão fazer com o Cristo? Não, tem sempre um reparo, tem sempre ali uma iluminação nova, pagamento de funcionário, é muita grana realmente. Eles vão revesti-los com as joias da família Cabral? Paulinha lá no tapa da casa ali, faz um negócio muito mais barato, né, Paulinha? Se falar com a turma de Bangu, talvez consiga lá uma taxa de oxigênio para dar uma oxigenada no Cristo Redentor, né? Muita grana. 5 milhões de reais é uma campanha que vai durar aí para ver se consegue levantar essa grana necessária para preservar uma das 7 maravilhas do mundo. Tá difícil, esse ano não tem árvore de Natal da Lagoa, a festa de Réveillon vai ser mais magra, vai ser mais esquálida. São os novos tempos, meu caro Edgar. Falado, esse Rodrigo Viga conversando com a gente diretamente. E você também tá magrinho, né, Edgar? Ou seja, tá padrão crise, né? Beleza. Até que poderia me ajudar essa crise a perder alguns quilinhos, viu? Valeu, Viga. Valeu, bonitão. Um abraço aí. I miss you, ok? Olha, isso é todo romântico, né? Muita coisas são, fim do ano, né? O afeto, né? Aflora nas pessoas, né? O pessoal fica emotivo. Bom, nosso assunto agora... Bom, fomos pra cidade maravilhosa, o que me despertou a vontade de viajar, de fazer um turismo, que é o nosso assunto agora aqui no Morning Show, não é? Nossa, a dica é muito boa, porque é pra fugir um pouco da realidade. Olha que delícia. A jornalista Betina Monteiro, que escreve às quintas-feiras no Família em Férias, da To Go Blogs, traz dicas para você aproveitar da melhor forma possível a incrível cidade de Orlando nessa época do ano.
It's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. Os alto-falantes dos parques da Disney vão repetir e repetir e repetir essa música à exaustão. E você vai esquecendo os problemas do Brasil e entrando no clima de Natal. As decorações natalinas ajudam muito. Em cada canto de Orlando, uma árvore. Em cada hotel, um detalhe charmoso. No Contemporary, há um castelo inspirado em Frozen. No Grand Floridian, uma casinha de biscoito com um cheirinho de biscoito de Natal. Os shows dos parques ficam mais especiais, os fogos mais demorados. E há até neve artificial caindo na Main Street no Magic Kingdom. It's Christmas time. É realmente a época mais maravilhosa do ano para se estar aqui. Há, contudo, quem vá diverti-lo sobre a ocupação dos parques, máxima, claro, e sobre as filas, enormes, claro. Mas com um pouco de organização, dá para driblar os efeitos perversos e aproveitar o encantamento. Algumas dicas. 1. Use o Fast Pass para fazer reservas nas atrações mais concorridas. Você pode fazer isso pelo My Disney Experience e ainda hoje. Prefira comprar ingressos com a opção de troca de parques. Assim, você sempre pode ir para um parque menos movimentado se a coisa apertar demais. Chegue cedo aos parques. Afinal, há muita gente que não gosta de ter hora para acordar nas férias. Se conseguir esquecer a preguiça e agilizar as crianças, aproveite. Estas serão as horas com as menores filas. Quebre o dia ao meio. Se tiver crianças muito pequenas, volte para o hotel com um almoço rápido e uma sonequinha. Isso dará forças para ver os fogos ao fim do dia, sem choradeira. Se as crianças já forem maiorzinhas, faça um almoço demorado, mas não nas lanchonetes, que também terão filas e barulho, e sim nos restaurantes que aceitem reserva e tenham serviço de garçom. As reservas você já sabe, faz no My Disney Experience. E hoje, use roupas confortáveis. Quantas vezes sentamos no chão na fila depois de longa espera? Além disso, leve pouco peso nas sacolas e um agasalho extra. Nessa época, o tempo muda rapidamente. Você sai no verão e volta no inverno. Também leve capa de chuva, ou você vai acabar tendo de comprar nos parques. Evite ir ao Magic Kingdom nos dias 25, 26, 31 e 1º de janeiro. Também é bom não visitá-lo aos finais de semana. Prefira sempre os dias da semana e lembre-se de reservar pelo menos 3 dias para aproveitar bem este parque. Afinal, ele é o melhor para a criançada. Se você tem alguma intenção de jantar com os personagens, faça suas reservas ainda hoje. Como elas abriram há 180 dias, você já está atrasado, mas não se desespere. Como os americanos jantam cedo, é provável que você ainda consiga marcar depois das 8h30 da noite. E o que você pensa em fazer na noite do 31 de dezembro? Enfrentar os parques nessa data é quase insano, principalmente com as crianças. Considere, alternativamente, reservar um show ou um restaurante com vista para os fogos do Magic Kingdom. Recomendo especialmente o Disney Spirit Aloha Dinner Show. Você janta e segue para a praia do Polynesian para assistir os fogos do Magic Kingdom. Outra sugestão, um dos incontáveis restaurantes do Epcot. Mas lembre-se, faça sua reserva hoje. E por fim, aproveite! It's the most wonderful time of the year. Olha. Ai, meu Deus! Disney, cadê eu em Orlando, hein? Ó, outras dicas da Betina Monteiro você encontra todas as quintas-feiras no Família em Férias, que é uma iniciativa da To Go Travel. Agora, 11h22, horário de Brasília. Na terça-feira passada, nessa semana, a gente disse aqui que iria pro ar, né? Pra rede, na verdade, na quarta-feira. O quadro do fofucho, o James Corden, com a Madonna. A gente até mostrou um trechinho aqui, né, Paulinha? Tinha um teaser, né? Ele levou ela pra dar um passeio de carro e fazer aquela conversa animada que ele faz com os artistas, né? É, aquele básico, tipo, você me ajuda aqui a andar por Nova York, no caso, que foi onde ele circulou com a Madonna. Aham. E ela lá, já começa que ele toma uma fechada, ela já manda um tipo, vai atrás dele, quero falar alguma coisa pra essa pessoa que te fechou. Daí ele, não, calma. Ó, toma uma fechada do ônibus. Daí ela fala, não sei o quê. Aí depois ele fecha de novo, ela manda um tipo, tá vendo? Você deixou ele embora e vai continuar repetindo aí esse erro e tal. Aí começa aquela série deliciosa de músicas que, quando é com Madonna, né, só hit, Edgar, que começou com um clássico. Começou com Vogue. Aí foi muito maravilhoso, porque daí você para de notar o quanto ela possa estar botocada e sei lá, o que ela fez na cara dela, dane-se, porque quando a Madonna começa a dançar, quando ela começa a ser
a nossa Madonna, que a gente ama, acabou. É do mundo, não tem nacionalidade, como diria o Galvão Bueno, né? É brasileira, sei lá, entendeu? E aí ela começa a dançar, aí depois tem Beat a Madonna, ela faz uma coreô, o twerk no banco, que foi, enfim, o que mais comentaram do teaser, e aí a gente é obrigada a dar créditos aí pra uma artista brasileira, porque isso que a Madonna fez foi apenas gringo copiando o brasileiro, porque a Anitta já tinha feito isso com o Marcos Mion. O que é esse negócio que você disse que ela fez no banco? Twerk, é aquela. É o famoso rebolador, ali foi, né? Aquela reboladona. Ela imitou a Anitta, você tá falando isso, é sério? Não, gente, foi gringo copiando brasileiro, porque por uma coincidência fantástica do destino, a Anitta já tinha feito isso com o Marcos Mion, igualzinho. Os gringos não têm bunda, eles podem ter menos bunda que as, né? Enfim, as brasileiras. Mas eu vou falar, a Madonna, gente. Danças sensuais. A Madonna tem 58 anos. Então a gente pode dizer que o twerk dela deixou muita menina assim mal. E outra, ela faz um alongamento ali, ela levanta um pé até o teto do carro, que Jesus, eu fiquei horas pra ver se aquilo não era mentira, entendeu? Como pode ser tão alongada essa mulher? Em outros momentos ela chegou até a jogar a perna pra fora do carro. Aquelas coisas, se fosse no Brasil, eu ia reclamar que ela tirou o cinto de segurança. Bom, aí teve um momento bem especial que ela cantou Don't Cry For Me Argentina. O James Corden até não conseguiu acompanhar, acho que ele ficou meio emocionadão assim com o momento. E aí ela cantou Don't Cry For Me Argentina. Revelou que já beijou de língua o Michael Jackson, que teve esse momento, que ela deu um vinhozinho ali pra ele, um chardonnay, e aí rolou, entendeu? Deu um vinho? Aí o James Corden quis, mas isso é o tipo de homem, você gosta de vários tipos de homem. Aí a Madonna virou o jogo e perguntou pra ele se ele tava pedindo ela em casamento de uma forma subliminar. Ele falou que era bem casado. Aí sabe o que ela falou? Ainda bem que eu... Fala. Ela falou assim, sorte da sua mulher. Mas se bem que, né, essa camisa que você tá é muito Seattle anos 90. Ele tava com uma camisa de flanela. Grunge, né? Aí ele falou, nossa, eu achei que eu tava mandando tão bem e tal. Daí ela falou assim, nossa, você nunca ia conseguir me conquistar com uma flanela vermelha. Tipo, deu uma xoxada nele. Mas, foi muito maravilhoso. Madonna sendo Madonna. E vale a pena assistir. Claro que nos Estados Unidos todo mundo já assistiu, foi pra TV. E agora tá na internet. Aí, com certeza, vai dar muitos plays pro James Corden, Madonna, no Carpool Karaoke. Eu vou fazer a perna igual a dela agora pra vocês. Espera aí. Olha que igual, é impressionante. Incrível, olha, e eu nem tô com 1,40 e não consigo. Estamos impressionados, Paulinha. Incrível, hein? Loucura, né? É loucura. Vamos lá, depois dessa... Ainda bem que o da Pena não tá aqui, não ia reclamar, que você ficou dando spoiler do... Foi spoiler do que já foi pro ar, né? Pra quem não viu, né, o vídeo ainda no YouTube do Carpool Karaoke. Desse fofucho, né? O James Corden. Vamos aqui falar rapidamente da nossa enquete do Opinapan. Ontem a gente discutiu aqui sobre o machismo no país. A Ellen, né, expressou sua opinião, fez suas colocações aqui. Então a gente aproveitou e perguntou no aplicativo, né, no Opinapan. Nos últimos anos o Brasil se tornou mais machista ou menos machista? Dá tempo de você participar. O resultado eu vou trazer amanhã para fechar a semana aqui no Morning Show, né? E a gente vai dar aí os números finais dessa enquete do Opinapan. O que será que deu, hein? Vocês têm alguma... Não sei. Quanto? Tem probabilidades aí? Fala aí, não sei, a gente vai amanhã tem o resultado, mas... Vamos lá, fala aí, Arcon, o que nós temos agora? Vamos em frente, fechando na reta final desse programa. O ganhador, então, do WhatsApp mandou mensagens pra gente. Renilton, de Natal, mandou o vídeo. Boa, mandou o vídeo, falou da mãe, né? E assiste o Morning na TV, que é coisa que todo mundo pode fazer aqui pelo YouTube, jp.com.br/Morning. As pessoas do chat estão elogiando toda a minha flexibilidade. Obrigada, vocês são sempre muito carinhosos e gostam bastante da gente aqui do programa. É o maior prazer poder me alongar aqui com vocês. Vou até fazer de novo pra fechar. Com destaque para o tornozelo de Paulinha. Tá certo, valeu. Um beijo pra você, viu, querida? Amanhã a gente volta, continue se alongando aí. Um beijo, Ellen. Beijo! Parabéns, gremista. Dale, tricolor! Amanhã tem mais aqui na programação da PAN a partir das 10. Muito, 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 muito bom tê-los conosco aqui todas as manhãs, acompanhando e participando dessa nossa conversinha matinal. Tchau, amanhã tem mais.
Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.